Hã? Que? Além de juiz, o Moraes vai ser testemunha agora no caso Bolsonaro? Gente, isso evidencia o monstro que esse processo se tornou. É isso mesmo, gente. Um dos kids pretos que foi denunciado pela trama golpista colocou Moraes, Lula e Dino numa sinuca de bico ao pedir que todos eles sejam ouvidos como testemunhas. O kid preto que fez isso é o tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, que está preso preventivamente desde novembro de 2024. E ele apresentou ontem a sua resposta à acusação, assim como o Bolsonaro e os demais réus da trama golpista. E os advogados do Kid Preto, liderados pelo Jeffrey Cecchini, que é aqui de Curitiba, excelente advogado criminalista, adotaram uma estratégia jurídica que coloca o Moraes, o Lula e o Dino numa sinuca de bico daquelas. E eles criaram um gigantesco constrangimento para o STF. Fica aqui comigo que unhas. Gente, essa é uma estratégia que absolutamente não faria sentido em nenhum outro caso, em nenhum outro lugar. Por que, Deltan? Porque os juízes do caso, jamais poderiam ser testemunhas do próprio caso, já que eles nunca têm, nem podem ter, qualquer relação de interesse pessoal com o caso. Ao mesmo tempo, os juízes do caso também jamais poderiam ser as vítimas do caso, certo? Certo! Ao mesmo tempo, os juízes do caso jamais poderiam ser acusadores e investigadores, certo? Certo, mais uma vez. Pois é. Pois agora a estratégia é de alguma das defesas buscar indicar o Dino ou Moraes como testemunhas, é o que eles estão fazendo, para mostrar não só o seu profundo envolvimento no caso, como também a sua total incapacidade de julgar os fatos com isenção e com imparcialidade. Vamos relembrar, gente. Em relação ao Moraes, ele era vítima direta do plano Punhal Verde e Amarelo, que seria um planejamento aí de assassinato do Moraes, que teria sido orquestrado aí por Kids Preto, em conjunto com militares, e o Moraes seria sequestrado e morto por militares. Como alguém que sabe que seria morto por desafetos pode julgar com qualquer tipo de isenção as pessoas que planejaram a sua própria morte? Ser isento nessa situação é impossível. Existe aí uma incapacidade humana. Nenhum ser humano vai conseguir separar os sentimentos pessoais de retribuição, de justiça, de retaliação, de vingança, deixando isso de um lado, e separar do outro lado a aplicação técnica da lei penal. Isso é óbvio, é ululante, qualquer pessoa entende isso. Certo, o juiz não pode ser vítima, o juiz também não pode ser acusador e investigador, mas Moraes é tudo isso. E é até juiz deputado e juiz diplomata, como a gente viu recentemente, com Moraes atuando no executivo e no legislativo nas respostas do governo brasileiro às críticas do governo Trump contra o regime de censura do próprio Moraes. E Flávio Dino? Bom, Flávio Dino ele foi ministro da Justiça de Lula durante o 8 de janeiro, ou seja, ele foi um dos principais auxiliares e conselheiros de Lula justamente no momento apontado na denúncia pela PGR como ápice da trama golpista, o 8 de janeiro. O Flávio Dino ele foi essencial para a resposta do governo federal ao 8 de janeiro e ele esteve presente em cada etapa, em cada momento, cada passo dessa resposta do governo. Isso, por si só, já seria suficiente para afastar o Flávio Dino. Mas deixa eu adicionar outra coisa. O Dino era chefe da Polícia Federal naquele tempo, ou seja, ele era a autoridade superior à autoridade policial que conduziu as investigações não só do 8 de janeiro, mas também da própria trama golpista que agora vai ser julgada. Ou seja, de certo modo, o Dino agiu como uma autoridade policial no caso, como superior da investigação, o que também é um fator de impedimento do juiz segundo o Código de Processo Penal e dá para ele um conhecimento que pode ser questionado na forma de questionamentos a testemunhas. Eu já vi N casos em que o delegado de Polícia Federal foi arrolado como testemunha e foi assim ouvido. Por que o Dino não poderia ser arrolado? Claro que poderia. Isso sem falar que o próprio Flávio Dino ele é apontado pela oposição como alguém que deveria ser responsabilizado pelo 8 de janeiro por conta da sua omissão, porque ele não usou o destacamento da Força Nacional que estava lá de guarida no Palácio da Justiça. Some-se a tudo isso o sumiço das gravações do Palácio da Justiça que ocorreu debaixo da responsabilidade do Dino. Gente, então Moraes e Dino são pessoas que têm interesse claro no julgamento desse caso por várias razões, e que podem ser acusadas, podem ser vítimas ou ainda podem ser testemunhas, podem ser chamadas lá para esclarecer os fatos e que nessa condição jamais poderiam atuar como juízes, julgadores desse caso. E quando a defesa rola eles como testemunhas, a defesa, o Jeffrey Cecchini aí, ele deixa isso muito, mas muito explícito, colocando esses julgadores numa posição desconfortável.
E esse recurso teatral, político, vai forçar os ministros do Supremo a terem que se justificar ao indeferir esses pedidos, dizendo que juiz não pode ser testemunha. Mas como assim? Não é testemunha? Isso deixa eles numa posição de uma sinuca de bico. Por quê? Porque eles não têm como justificar o fato deles serem vítimas e juízes no mesmo processo. O que eles vão dizer? Eles vão dizer agora que o Moraes não é vítima? Ora, cada um tem direito à sua própria opinião, mas não os seus próprios fatos. Não tem como negar a realidade. Moraes é vítima, está escancarado. Olha então a sinuca de bico. Os ministros não vão aceitar o pedido e se tornar testemunhas, porque isso os afastaria de julgar. Mas, por outro lado, se eles recusarem esse pedido para se tornar testemunha, como é que eles vão recusar? O que eles vão dizer? Eles vão dizer que eles não estavam envolvidos, negando a realidade? Mentindo na cara dura? Não tem como. Ou eles vão reconhecer a realidade, mas aí eles teriam que aceitar que eles são testemunhas e vítimas e se afastar do processo, que é exatamente o que eles não querem fazer. Então, olha, no mínimo, o constrangimento, a torta de climão vai ficar para sempre. Mais importante do que isso até, vai ficar o registro histórico para o futuro desses abusos, ilegalidades e nulidades que não podem ser varridos para debaixo do tapete, que podem até não ser reconhecidos hoje, mas no futuro, quando os ventos políticos ou a composição do Supremo mudar, isso pode jogar todo esse julgamento por terra. E, aliás, é o que deveria acontecer até mesmo na data de hoje.